paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação estar aqui mais uma vez, juntamente com você que está nos assistindo, também com meu amigo pastor José Marcílio. Juntos iremos abordar a lição de número 9, que tem por título Promessas para Pais e Filhos. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. A gente tem observado, tem muita gente que está visualizando, mas faz aquela inscrição que vai ajudar muito o nosso canal. Deixa teu like e compartilha para o máximo de pessoas, para os grupos aí de Escola Bíblica Dominical, porque a gente está aqui para debater, conversar sobre essas lições que têm sido uma bênção para a nossa vida. E já quero começar aqui com o pastor Marcílio. Pastor Marcílio, texto áureo. Amém, presbítero Tiago, a paz do Senhor a todos. Convido vocês a nos acompanhar, no texto áureo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. A verdade prática diz assim: entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Temos aqui uma lição muito favorável, para os nossos dias. A leitura bíblica em classe está em Salmos 127, do 3 ao 5, e em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. Você pode ler aí na sua casa, não vamos ler para não tomar tempo. A palavra-chave da lição é pais e filhos. O primeiro ponto fala sobre relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos, um mandamento com promessa para os filhos e mandamentos e bênção para os pais. O segundo ponto da lição vai falar sobre o cuidado dos pais com filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus, prioridades na vida familiar e disciplina e estímulo aos filhos. O terceiro e último ponto vai falar sobre bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para posteridade, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados, e terceiro e último subponto, pais que protegem seus filhos. Então está aqui, pastor Marcílio, esses pontos para que a gente possa conversar, bater aquele papo legal aqui. E vamos lá para o nosso primeiro ponto da lição. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. Aí o primeiro subponto diz pais e filhos. Diz aqui que a leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Pastor Marcílio. Amém, presbítero Tiago. Os filhos, todos nós sabemos que são presentes de Deus para as nossas vidas. Deus, quando nos concede filhos, Ele está nos emprestando para que nós possamos educar, ensinar a sua palavra e criar, como também os alimentar, tanto espiritualmente como materialmente. Então, os filhos aqui são heranças do Senhor, são galardões, são presentes, como nós já falamos aqui. Então, nós estamos vivendo em um contexto desafiador nesses últimos dias, na criação de filhos. A nossa geração, muito diferente da geração da atualidade, mas desafiador ainda, presbítero Tiago e todos que estão nos assistindo, é o relacionamento entre pais e filhos. Portanto, nesta aula de hoje, nós vamos aprender quais são as nossas responsabilidades como pai, qual é o nosso compromisso, de continuar ensinando os nossos filhos, como também os preceitos do Senhor no caminho em que deve andar.
Pastor Marcílio, falando de relacionamento, a gente sabe muito bem que hoje em dia, né, sempre esse relacionamento está cada vez mais difícil. Por quê? Por conta do convívio, né, social, de tudo que o mundo oferece. Mas o que o senhor pode dizer sobre esse relacionamento que a Bíblia fala entre pais e filhos? Mas o que o senhor pode falar aos pais, né? E também para os filhos. Pois bem, presbítero Tiago, relacionamento é algo muito importante. Da mesma forma que Deus ele não quer apenas de nós relacionamento com Ele quer dedicação, né, a tudo aquilo que Ele nos ensina. Também nós precisamos nos dedicar, se relacionando com os nossos filhos, para que os nossos filhos eles venham compreender, eles venham entender que não apenas é nossa responsabilidade, né, como pais, de criar eles, de preparar ele no caminho em que deve andar, mas fazer com que ele compreenda, se relacionando diretamente com Deus, né, através dos nossos exemplos, né, ele tem muito a ganhar. Vamos agora, pastor Marcílio, falar sobre um mandamento com promessa para os filhos. Diz aqui o segundo subponto do primeiro ponto. Para os filhos que são herança do Senhor para os seus pais, é conforme vemos na leitura bíblica em classe. Há uma promessa divina mediante a obediência. Olha aí. Então, tem uma promessa, mas é uma promessa condicional, não é isso? É verdade. O filho só vai ser abençoado por Deus mediante a obediência. Pastor Marcílio. Pois bem, nós já observamos aqui que os filhos eles são vistos, né, como herança, como presente. E através desta oportunidade, né, como herança, todos nós temos responsabilidades para com os nossos filhos. Então, essa lição, ela traz essa palavra, responsabilidade, como algo de fundamental importância, pois vai nos mostrar que nós, como pais, precisamos amar, precisamos ensinar, precisamos disciplinar os nossos filhos. E os nossos filhos, eles, se quiserem aumentar os dias de vida deles na face da terra, eles têm que honrar tanto ao pai como à mãe, que é o quinto mandamento, né, com promessa. Êxodo capítulo 20, versículo 12, né? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, este mandamento é um mandamento com promessa, né, que vai conservar na vida dos nossos filhos o modelo estabelecido por Deus. Mais uma vez, é obrigação solene nós, como pais, né, dar aos nossos filhos a instrução correta, a disciplina condizente com a formação cristã, principalmente. Né? Todos nós que somos pais devemos ser exemplo de vida e conduta cristã para os nossos filhos, né? E se importar mais com a salvação dos nossos filhos do que se importar, né, com o nosso emprego, com a nossa profissão, com o nosso trabalho na igreja ou posição social, né? Então é isso que o salmista aqui, Salomão, no Salmo 127, ele deixa bem claro, né, no verso 3, eis que os filhos são heranças do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então esses filhos também são flechas na mão do valente. E quem é o valente? O próprio Deus, através dos pais estabelecido por ele, são os filhos na sua juventude, né? Por isso que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, eles não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à portas. Então, um homem que teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, obedece os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, ele é um exemplo de pai para os seus filhos. Aqui, mais na frente, nós vamos observar, né,
que existe na nossa vida escala de valores que nós precisamos seguir para continuar sendo exemplo para os nossos filhos. Então, quando a gente vê aqui, presbítero Tiago, um mandamento com promessa para os filhos, observamos em Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles, os mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, é um mandamento com promessa. Então, esse mandamento, né, que os nossos filhos recebem, eles recebem a partir de quê? A partir do momento que eles obedecem aos mandamentos de Deus, como também obedecem aos seus pais. Muito bem. Então, você, né, que é filho, que está nos escutando aí, né, existe um mandamento, existe uma promessa de Deus para a tua vida, mas mediante a obediência. Se não tem obediência, se não tem respeito, se não tem, não é, esse elo, né, com o pai, de consideração, de amizade, de respeito, de amor, infelizmente não tem como, de maneira nenhuma, receber esta promessa, pois ela está reservada mais para aqueles que obedecem. Justamente como você mesmo falou há poucos instantes, que isso aí é uma promessa condicional, que ela é dirigida aos filhos, né? Porque há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram, em que eles obedecem, né, aos seus pais, e eles vão adquirir mais vida, é o que nós lemos aqui. Então, se a nossa obrigação é dar amor aos nossos filhos como responsabilidade, porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo, né, ao seu filho na fé, no capítulo 1, versículo 13, a Bíblia nos diz assim: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido. Paulo falando com Timóteo, né? Na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Então, a fé, o amor estabelecido na pessoa de Jesus Cristo, Paulo está ensinando a Timóteo que ele tem que conservar. Então, conservar é guardar, conservar é você trabalhar aquilo que você está lendo, aquilo que você está recebendo. Então, quando você conserva tudo que é bom, quando você guarda tudo que é bom, a tendência da tua vida, ela sempre estar bem diante de Deus. E do jeito que tem mandamentos para os filhos, também tem para os pais, né, pastor Marcelo? Justamente. Diz aqui, se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. A gente vê aí que é uma via de mão dupla, né? Então, eu não posso pedir para que meus filhos me respeitem se também eu trato eles com ira, eu trato eles com brutalidade, não é? Então, quando a gente fala de amor, de respeito, a gente está falando de frutos do Espírito, né, pastor Marcílio? A gente tem que ter os frutos do Espírito dentro de cada um de nós, porque nós, tendo os frutos do Espírito agindo dentro da gente, com certeza a gente vai saber se portar, né, para os nossos filhos, vai saber conversar, vai saber dialogar, vai saber respeitar e vai saber agir da melhor forma possível para que eles também possam ver Cristo na gente. Porque muitos pais, né, têm um tratamento errado com os filhos e, de repente, quer que os filhos respeitem, né? Mas a gente sabe muito bem que é dando amor que a gente vai colher amor, é dando respeito que a gente vai colher respeito. E tudo isso aqui é como o senhor falou, né? É construído, né? Vem de baixo. E a gente vai cada dia construindo esse ambiente de paz, esse ambiente de amor, esse ambiente de afeto para com os nossos filhos, e eles vão olhar para a gente e vai dar valor,
em cada palavra que a gente, como pai, passar para ele. Então, está aqui o terceiro subponto, pastor Marcílio, falando sobre esse mandamento, né? Se por um lado os filhos devem honrar os pais, este também não deve provocar a ira dos filhos. Justamente. Então, nós vemos aí uma via de mão dupla, de pai para filho e de filho para pai. E o amor entre os dois. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: mas Deus prova, né, o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tanto nós, pais como filhos, somos pecadores diante de Deus. Então precisamos nos relacionar com Deus, ter mais intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade, nós nos aproximamos de Deus e Ele de nós, como diz Tiago, né? Capítulo 4, verso 8, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, nós sabemos que hoje em dia, né, criar filhos, né, é muito complicado, né? Mas quando você tem o temor de Deus na sua vida, tudo se torna mais fácil. Então, os filhos são bênçãos para os pais, sim. E os pais também têm que ser bênção para os filhos. Então, o Salmo 128, verso 3 e 4, fala que a mulher será a videira frutífera aos lados da tua casa. E conclui dizendo: os teus filhos como plantas de oliveira. Então, assim como as raízes firmam todas as plantas, né, o conhecimento transmitido, instruído dos pais para com os filhos, vai fazer com que esses filhos também recebam crescimento, né? Esses filhos sejam alicerçados. Eles vão ter desenvolvimento, né, pela experiência dos pais. Então, eles tornam-se plantas, né, de oliveira à roda da mesa, né, do casal. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Presbítero Tiago, o povo judeu, quando a gente vê que se trata desses mandamentos, né, de bênção para os pais, né, como também estabelecido na família, né, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e o versículo 9, a Bíblia nos diz claramente, vai falar da mezuzá, que é uma mitzvah da Torá, da lei do Senhor, que ordena, né, que seja afixado no batente direito, né, ou na ombreira direita das portas, um pequeno rolo de pergaminho que contém as duas passagens da Torá que ordena justamente este mandamento. Que mandamento é este? É você ensinar aos teus filhos, que seja deitado, que seja andando, caminhando. A Bíblia diz aqui, Deuteronômio, capítulo 6, né? Versículos 4 e versículo 9, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, todo judeu, né, que honra ao Senhor, nos umbrais da sua porta, na entrada, ele tem esta mezuzá, né, dizendo que Deus é o único verdadeiro Deus. Essa mezuzá, ela retrata justamente aqui o capítulo 6, versículo 4, até o versículo 9 de Deuteronômio, que faz parte da Torá. Então, ela deve ser posta, né,
aproximadamente 7 palmos da altura do chão, né, na porta, e ali todos os judeus, quando entra, toca, né, na mezuzá, né, colocando que Deus é o dono da sua casa. Então, uma família, um lar feliz é aquele que tem a presença de Deus. Muito bem, pastor Marcílio. Já estamos, né, conversando já a respeito do segundo ponto, né? Justamente. Que aqui vai falar sobre o cuidado dos pais com os filhos, no qual a gente está, já demos uma pincelada aqui, como o senhor já falou, cultivando o ensino da palavra de Deus. A gente vê que os judeus, eles prezam muito por isso, né? Eles prezam por ensinar os seus filhos. Os filhos ali dos judeus, a gente vê que eles já têm esse crescimento, né, voltado, essa responsabilidade de aprender a Torá, e isso é muito importante. E nós, né, que não somos judeus, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né, fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos esta responsabilidade com os nossos filhos, né, de ensinar a palavra de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a você que é pai, se você não tiver essa responsabilidade com seu filho hoje de ensinar a palavra de Deus, lá na frente vai sofrer as consequências. Verdade. Porque a gente, por mais que a gente ensine, por mais que a gente fale e eduque, é através da palavra de Deus que vai gerar no coração de cada filho o desejo de se aprofundar e de conhecer melhor a Deus. Então aqui a lição fala que essa responsabilidade de cultivar o ensino, né, da palavra de Deus tem que partir dos pais. Muitas vezes, né, eu chamo os meus filhos para ensinar algo da Bíblia, para falar algum texto da Bíblia, e graças a Deus sempre a gente leva eles para a igreja, e a gente vai ver aqui a lição também fala, né, do incentivo, né, pastor Marcílio, do estímulo que nós temos que dar aos nossos filhos para estar na igreja. O senhor que está à frente aí da coordenação da escola dominical, essa falta de estímulos, a gente vê que muitas crianças deixam de ir para a escola dominical. Às vezes os pais chegam para a escola bíblica cristã, mas muitas vezes deixam seus filhos em casa. E eu quero abrir um parênteses aproveitando aqui para dizer a você, não deixe seu filho em casa. Leve para a escola bíblica. Você deve exercer, né, este poder enquanto está nas suas mãos, seus filhos, enquanto faz parte da sua casa, de levar, de incentivar para que ele esteja na escola bíblica cristã. Eu cresci, pastor Marcílio, na escola bíblica cristã. Somos dois, então. Somos dois, né? Glória a Deus. Desde de criança, eu me lembro que meu pai dizia, se arruma todo mundo. Aí eu tenho 5 irmãos, aí a filhinha, né, atrás dele, da minha mãe, e a gente ia para a escola bíblica cristã. E se eu cheguei até aqui, eu dou graças a Deus pelo ensinamento dos meus pais, por ele ter, né, segurado ali, porque a gente não queria, a gente sabe que criança o que ele quer é brincar, tá na rua, tá hoje em dia jogando, né, no celular, nos seus smartphones, mas meu pai sempre foi linha dura para que a gente estivesse com ele na igreja. E isso é maravilhoso. É como você mesmo falou aí, é responsabilidade, né, dos pais dar aos filhos a criação que este filho precisa, né, que ele necessita. De que forma nós vamos dar a criação que nossos filhos precisam? Preparando eles para a vida, né, para uma vida principalmente do agrado do Senhor. Então, como você já falou aí, deixando bem claro qual é a responsabilidade nossa, eu quero dizer o seguinte, enquanto família, é a família que é responsável pela criação dos filhos, pela educação e pela instrução. A igreja, ela está para ajudar. Aqui diz o seguinte, não é a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade do ensino da palavra de Deus aos nossos filhos, né? Então aí nós temos aí 2 instituições maravilhosas, que é a escola dominical, que é uma agência transformadora da palavra de Deus em nossos corações,
Mas a escola dominical não tem essa responsabilidade. Quem tem são os pais. Primeiro, os pais têm essa responsabilidade. Então, a igreja, como também a escola dominical, a escola cristã, né, bíblica, apenas ajuda os pais no ensino e condução dos seus filhos. Foi muito bom o senhor tocar nesse ponto aí, porque esse aí já é o outro lado, né, da moeda, né? Às vezes tem pais que não conversa com os filhos e acha que toda obrigação é na igreja. Não, eu já levo para a igreja, tá tudo certo, já tá Deixa tudo os bem. filhos na igreja e vão embora, né? Isso. Não acompanham, que deveriam acompanhar. Isso tem que ser começado em casa, né, pastor Marcinho? Justamente, a essência, presbítero Tiago, da educação cristã dos filhos consiste em o pai voltar-se para o coração dos filhos. De que forma o pai tem essa conduta, né? A fim de levar o coração do seu filho, né, ao coração do Salvador, Cristo Jesus. Olha que interessante que a Bíblia diz aqui em Lucas, quando fala que eu, como pai, preciso cultivar o ensino da palavra de Deus na família, né, como a base da sociedade, para a formação espiritual, formação moral, emocional, como também social dos nossos filhos, né, como nós já lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, né, que fala da mezuzá. Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz assim: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui, Lucas, o evangelista, está desenvolvendo algo que está lá em Malaquias, capítulo 4, né, versículo 6. Então, a nossa função enquanto pai que somos, é justamente preparar os nossos filhos, educar os nossos filhos, instruir os nossos filhos. Né? Claro que, como assim vamos fazer isso? Levando os nossos filhos para a escola, dando condições para que eles estudem. Então, nossos filhos precisam, né, de instruções. E essas instruções vão fazer eles crescerem para a vida. Muito bom, muito bom. O papo está muito bom, pastor Marcílio. Lição muito proveitosa. Espero que você também esteja gostando. Né? Deixa aí teu comentário. Fala aí alguma coisa em nome de Jesus. Né? A gente gosta muito de ver os comentários. Glória a Deus. Segundo subponto, fala de prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. A gente sabe muito bem que prioridades é algo que deve ser analisado, né, na nossa vida. Porque muitas vezes a gente prioriza muito uma coisa e esquece de outras. E falando em prioridade, as prioridades são fundamentais na nossa vida. O comentarista, pastor Marcílio, colocou aqui, se formos colocar prioridades na vida do cristão, faríamos assim: primeiro, o cônjuge; segundo, os filhos; e terceiro, a igreja local. Pois bem, eu vejo aqui uma escala de valores. Então, quando nós que somos pais temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos, como você falou, né, no início, para a igreja, né, enquanto está pequeno, é muito bom, é uma bênção, né? Depois que são adultos, as responsabilidades são diferenciadas, né? Porque já são pessoas maduras e que têm a consciência, né, do querer se aproximar ou não de Deus. É o quê? É uma promessa condicional. Nós estamos aqui. Os debates já ficam extensos, né? Justamente. As conversas já ficam mais... Aí nessa condição, justamente nessa condição aqui, nós temos aqui uma escala de valores. Então eu tenho que priorizar primeiro a minha família, né? Eu e minha esposa, e depois os nossos filhos. Né? Então a instrução tem que ser familiar, porque se minha família está bem estruturada
diante de Deus, Satanás ele anda muito longe, ele não tem condições de destruir a minha família, porque o que Satanás quer é justamente destruir as famílias. E destruindo as famílias, ele tem igrejas fracas, igrejas que não glorificam a Deus, igrejas mornas. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer relacionamento, ele quer posicionamento, ele quer justamente que nós, como pais, leve nossa família a se relacionar, ter uma vida mais íntima com Deus. Uma família bem estruturada, consequentemente, não vai dar trabalho nenhum na igreja, né? É verdade. Com certeza. Disciplina e estímulo aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade para com Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. Aí nesse ponto, pastor Marcílio, tem vários tipos, né, de pensamentos hoje em dia, mas a gente sabe muito bem que quando a gente fala em disciplina, a gente não está falando de espancar a criança, de bater na criança com violência, né? Mas a gente sabe que tudo tem que ser com ordem e decência, demonstrando amor, demonstrando carinho, para que essa disciplina realmente tenha efeito na mente e no coração daquela criança. Olha aqui, presbítero Tiago, todos que estão nos escutando, né? Provérbios capítulo 2, que fala sobre a excelência da sabedoria. Tanto nós como pais e os filhos precisam estar atentos ao que a Bíblia nos ensina aqui. Filho meu, ou seja, você é pai, mas também você é filho. Né? Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aí vem a condição no versículo 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. É o que eu falei. Assim como as raízes, elas firmam as árvores, né? O conhecimento, né? Ela vai firmar o indivíduo, vai firmar as pessoas. Então, os nossos filhos, nós como filhos, né? Como também nós como pais, e para educar os nossos filhos, a gente precisa, né, fazer com que eles sejam enraizados, né, como árvore, como diz aqui o comentador no texto áureo, aliás, aqui no próprio texto áureo, né, honrar ao pai. Quando o filho honra ao pai, né, honra a mãe, que é o primeiro mandamento, né, com promessa, ele vive muito mais tempo sobre a face da terra, e através desta honra que ele dá ao pai, ele crescerá em entendimento. Então, Colossenses diz: vós pais não irriteis, né, a vossos filhos, para que não percam o ânimo, a coragem. Então, Colossenses 3:20, o versículo anterior, ele diz assim: vós filhos, aqui tem uma condição para que eu faça meu filho crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu preciso o quê? Não irritar, né, a eles, para que eles não percam a coragem de estar na presença do Senhor. Agora o versículo anterior diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então o filho que obedece, né, ele é disciplinado. É um filho que não dá trabalho e que estimula os pais, né? Os pais ficam felizes quando vê os filhos obedientes diante, né, dos caminhos do Senhor, principalmente. Pastor Marcílio, a lição também fala aqui que é preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Tem pais que querem que o filho faça algo que ele não faz. Por exemplo, filho, eu quero que você esteja na igreja. Mas o pai não vai para a igreja, manda alguém levar, não é? Filho, eu quero que você leia a Bíblia, mas o filho nunca vê o pai lendo a Bíblia. Então, o maior exemplo de nós como pai é o nosso exemplo.
né? É a nossa forma como a gente lida com a vida, lida com a família, como é o nosso comportamento em casa. Isso tudo, os filhos, ó, fica de olho, estão ligados no Nós, no nosso dia a dia, né? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. nós somos os espelhos, né, para os nossos filhos. Normalmente, o que é que se observa quando alguém pergunta ao filho: o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual ao meu pai. É. Então, às vezes, nós não percebemos, estamos sendo observados pelos nossos filhos. Por outro lado, devemos prestar elogios, diz aqui, ó, afago, demonstrar carinho e afeto pelos filhos. Não só é reclamação, não é? Não só é ditar as regras e pronto. Não. Ele precisa sentir que conseguiu, ele precisa que você elogie. O seu filho precisa disso. Porque cada elogio que a gente dá aos nossos filhos faz com que ele fique entusiasmado, né? Para na próxima vez fazer melhor. Eu costumo, na minha casa com meus filhos, né? Sou pai de gêmeos, e sempre quando a gente dá alguma atividade e eles terminam, eu e a minha esposa, a gente elogia. Muito bem, parabéns, deu certo, você conseguiu. Né? E eles gostam disso. Então, tá aí a dica, né, para os pais. Para nós que temos mais de um filho, né, nós não devemos ter favoritismo, né? Muito bom, pastor Macílio. Então, na criação dos filhos, os pais não devem ter favoritismo, devem ajudar, como também corrigir, castigar, como você falou no início aí, né, castigar somente faltas intencionais. Né? A gente precisa entender isso aí, né? E dedicar as nossas vidas, né, aos nossos filhos. Então, depois que eles se tornam adultos, é mais difícil. Então, nós precisamos aproveitar a oportunidade enquanto eles são crianças, né, que está sob o nosso domínio. Porque a partir daí, do momento que já são adultos, né, por exemplo, os filhos se casam, mas não deixam de ser nossos filhos. Mas a nossa responsabilidade com ele passa a ser uma responsabilidade diferenciada enquanto eles estão dentro da nossa casa, né? Então, nós precisamos, com amor, né, ajudar os nossos filhos, corrigindo eles com amor, sendo compassivo, sendo bondoso, apresentando humildade, mansidão, paciência. Todas essas condições espirituais do fruto do Espírito têm que ser externalizadas nas nossas vidas e que os nossos filhos eles percebam isso através de um testemunho e ele venha crescer no Senhor Jesus. Muito bom você estar aqui na EBC em Foco, no podcast Semear. Estamos agora caminhando para o terceiro ponto da nossa lição. E agora a gente vai falar sobre bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para posteridade. Aqui está falando de algo futuro, né, pastor Macílio? Lucas capítulo 2, versículo 22. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então aqui nós temos a circuncisão e a apresentação de Jesus ao templo. Estava ali Ana e estava Simeão. Me despede em paz agora, Senhor, porque os meus olhos viram a salvação. O que é que eu estou querendo dizer aí? Eu, como pai, eu tenho como Maria e José, né, como os pais, né, dediquem seus filhos a Deus no começo da vida deles. Em Provérbios, presbítero Tiago, capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, uma criança, né, bem estabelecida, levada à presença do Senhor, né, enquanto ele é criança, isso marcará a sua vida. E assim como marcou a minha vida, marcou a tua vida, né, e nós acreditamos que também marcou a sua vida, quando você foi conduzido pelos seus pais à casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade, você só tem a ganhar. Outro detalhe: ensinem
aos seus filhos, né, a temer ao Senhor e desviar-se do mal. Então, isso aqui são condições básicas para que eu, como pai, receba a bênção, os meus filhos também, como filhos e também como pais, recebam as bênçãos. Nós precisamos ensinar o temor do Senhor e fazer com que eles se desviem do mal e que eles aprendam a amar a justiça e odiar a iniquidade, né? Incultam, coloquem na mente dos seus filhos, né, na consciência dele, da atitude de Deus para com o pecado e do seu julgamento contra ele. Então, aqui, Deus, ele ama o pecador, porém ele aborrece o pecado. Então, às vezes, muitos filhos se afastam dos caminhos do Senhor. Então, pelo exemplo dos pais, ele está vendo. Então, ele tem que se conduzir, voltar ao primeiro amor e ser conduzido, né, agora com suas próprias pernas, né, nos caminhos do Senhor. Então, isso é muito maravilhoso. Então, a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a obedecer aos pais, mediante a disciplina da palavra de Deus, disciplina bíblica com amor, é nossa. Agora, chega um tempo que eles também passam a ter esta responsabilidade. Segue o seu caminho, né? Segue o seu caminho, a responsabilidade. Pastor Marcílio, ainda falando de posteridade, me lembrei aqui de Davi. A história de Davi é muito bonita e a gente vê o agir de Deus em sua posteridade. Antes de Davi morrer, ele chama Salomão e diz: olha, Salomão, você precisa conhecer o Deus do seu pai. Deixe de ser menino. E precisa apenas não conhecer, mas seguir a ele com integridade. Se você buscar ele, ele vai aparecer para você. Agora, se você desobedecer a ele, você será rejeitado por ele. E Davi, ele traz uma realidade a Salomão que a gente vê essa atitude como exemplo para nós. A gente não deve maquiar a realidade, né, da palavra de Deus para os nossos filhos. Jamais. A gente tem que falar a realidade. A gente tem que dizer que pecado é pecado. A gente tem que dizer que inferno existe e o céu também. A gente vai ver que lá na frente Salomão errou muito, mas pelo amor de Davi, né, Deus teve misericórdia dele. Exatamente, é o que está aqui em Atos dos Apóstolos, né? A Bíblia diz, Pedro escrevendo a promessa condicional, né? Diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, nossos filhos têm que ser a sequência, as ações depois de nós. Então, se nós estamos sequenciando as palavras do apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, também que os nossos filhos sigam o mesmo exemplo. Vamos falar um pouco agora sobre família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiência em Deus. Não somente na igreja, não somente em um evento, né, cristão, mas sim experiência com Deus dentro do seu lar. Aí aqui vai falar, pastor Marcílio, do culto doméstico, né, da leitura bíblica em casa, né, de louvar também em casa, de criar um ambiente propício para que o Espírito Santo ele possa se manifestar dentro do seio da família. Aqui nós temos que essa instrução, né, diariamente, que eu e você temos essa responsabilidade, nós que somos pais, de ensinar os nossos filhos, né, deitado, como vimos lá em Deuteronômio, capítulo 6, assentados, né, no caminho, por onde você estiver com o seu filho, o conduzindo, você tem que ensiná-lo, né, nas Sagradas Escrituras, né, na conversão e no culto doméstico, como nós aprendemos aqui. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, presbítero Tiago, nos diz a palavra de Deus, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então,
É dessa forma que eu e você, nós precisamos ensinar, né, os nossos filhos diariamente, né, inculcando a palavra de Deus. Né, por quê? Porque a nossa família deve ser o centro da atenção para com Deus, ou seja, o lugar onde nossos filhos recebam a bênção do Senhor, né, para serem, assim sendo, eles serão abençoados. E é bom destacar aqui, pastor Marcílio, eu achei muito interessante, o comentarista da lição fala aqui que os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas, não só as lutas, mas como os seus sentimentos e dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Isso aqui, pastor Marcílio, é muito importante, porque às vezes os pais não têm essa sensibilidade de escutar seus filhos, de chegar e dizer assim: meu filho, como foi o teu dia? O que você passou? Como foi a escola? O que você está precisando? O que você está pensando? Você está com algum problema? Você está com alguma dificuldade? Porque quando a gente pergunta, a gente dá espaço para que surjam perguntas também, não é? E assim o diálogo, né, Flui vai fluindo. entre pai e filho. Então, isso aqui é muito importante. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados e também se sintam seguros, né? A gente vai falar agora do terceiro e último subponto: pais que protegem seus filhos. Como diz aqui o comentador, o pastor Elinaldo Renovato, né, os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos. Quando se fala de proteção, nós temos aqui algo extraordinário, quando diz assim: protejam seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los espiritualmente mediante a atração ao mundo ou através de companheiros imorais. Aí a Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 13, né, capítulo 13, versículo 20, quando se fala dessa proteção, diz assim: anda com os sábios e serás sábio. Ou seja, os pais ensinando aos filhos, né? Olha, meu filho, ande com pessoas sábias para que vocês sejam sábios. Porque a Bíblia diz, né, claramente que quando a gente procura crescer na graça, crescer no conhecimento, né, a gente adquire a firmeza diante de Deus. Ó, anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro dos tolos será afligido. E lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 7, a Bíblia diz assim: o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilhões envergonham a seu pai. Então, qual é o nosso dever? Provérbios 9 e 9. Dá instrução aos sábios. Nossos filhos são inteligentes, nossos filhos são sábios, para que eles se tornem mais sábios ainda. E nós precisamos ensinar ao justo para que eles cresçam em sabedoria, em entendimento, em conhecimento. Então, nossas crianças, elas devem ser, por nós, né, primeiramente diante da graça de Deus, protegidas fisicamente, emocionalmente, moralmente, né, e espiritualmente. Pastor Marcílio, para encerrar esse terceiro e último ponto da lição, eu quero abrir um parênteses aqui que eu acredito que seja de grande relevância, não é, para o assunto. Você como pai, não é? Uma pergunta, né? Você como pai tem essa abertura de conversa, de diálogo com seu filho? Esta flexibilidade, essa né? flexibilidade. Se o seu filho tiver algum problema hoje, ele tem condição de chegar para você e conversar? Isso é importante, pastor Marcílio. Eu já sou pai de família, tenho 2 filhos, estou chegando aos 40, né? Tá novo Faça ainda. aí a minha idade, estou chegando aos 40, mas hoje ainda, se eu tiver uma dificuldade, eu tenho total liberdade de chegar no meu velho pai e conversar com ele. Entendeu? E isso é muito importante, porque enquanto você tem um pai,
você jovem, valorize, entendeu? Eu já não tenho mais os meus, né? Honra a teu pai, isso mesmo, né? E a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados aqui na face da terra. Hoje meus filhos já estão chegando na adolescência, né? Ainda falta um pouco, é criança ainda, mas a gente vê que eles vão tendo entendimento, né? E vão querendo ser mais sabidos do que o pai. Esse laço, essa abertura de pai para com o filho é muito importante. Estamos vivendo em um contexto de mundo que a gente, como pai, tem que deixar de ser durão, pastor Marcílio. A gente tem que abrir o coração para que a gente possa ter esse espaço. Eu sei que cada pai tem sua personalidade, tem uns que é mais forte do que o outro, mas, pelo amor de Deus, né? Vamos sorrir para o nosso filho, vamos chegar junto, porque esse é o querer de Deus na nossa vida, que a gente seja unido com os nossos filhos, sejam verdadeiros amigos. Para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas, tanto para os pais, como também para os filhos, né? Então, através de quê? Da obediência, da honra, do amor, da responsabilidade, da disciplina, do ensino. Então, se tanto os pais como os filhos, se eles conservarem, né, as sãs palavras, o modelo, né, que há na palavra de Deus, nós só temos a ganhar, porque nós estamos buscando um sincero relacionamento com Deus. Amém. Estamos chegando ao final, né, da nossa lição, do nosso papo. Graças a Deus que esse papo aqui hoje vai trazer muitos benefícios, né, para a vida de muitos pais, de muitos filhos. Te esperamos na próxima lição, que vai ser a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Quero agradecer a Deus pela tua vida, você que nos assistiu até agora. Um grande abraço, muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Marcílio. O que resta é agradecer a Deus por este momento que passamos aqui na sua presença. E eu quero terminar, tem uma conclusão muito bonita aqui, dizendo assim: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa. A vontade de Deus é que a sua casa, a sua família, os seus filhos sejam abençoados por eles. Então, tome posse disso, porque as bênçãos de Deus estará sobre a tua casa, se assim todos estiverem fazendo a sua vontade. Pois bem, motive todos os seus filhos, né, a estar na presença do Senhor. É um legado que nós podemos deixar, né, para que ele tenha crescimento, né, verdadeiro e intimidade com Deus. Deus te abençoe. Amém. Como de costume, vamos estar orando, encerrando, e vamos orar com o nosso pastor Marcílio. Eu te convido neste momento, querido amigo e ouvinte, a um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos fez conhecer e saber aqui neste dia. Abençoa todos que vão assistir, Senhor, este programa, podcast Semear, o EBC em Foco. Em nome de Jesus, que todos os professores recebam a atuação do Espírito Santo em suas vidas e tudo que foi falado aqui venha a ser esclarecido ao seu coração e que as nossas responsabilidades diante de Ti só tenha aumentado porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus somos gratos de sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Amém.